E aí eu tive aula de teatro, eu falei, eu quero fazer teatro. Eu pretendo ingressar-me em um grupo de teatro. E aí veio o teatro. E primeiramente no teatro. A modelo me levou a ser atriz. Este filme não é sobre as atrizes, é sobre mulheres brilhantes que levam suas carreiras com tamanha força e delicadeza apenas para fazer o seu trabalho. A descoberta da vocação, a opinião da família, o empurrão na escola, a amizade de coxia, a dificuldade financeira, o glamour, influência, rivalidade, vaidade, ego, teatro, cinema ou televisão. Por que não todas as coisas juntas? Estigma, perrengues, pesadelos e desesperos. A luta para fazer valer seus direitos. O reconhecimento social, a recompensa emocional. Foi feito na cidade de Santo André com muito entusiasmo e algum planejamento. Com mais coragem do que segurança, com mais paixão que retidão. Lá nos anos 80, já era um circuito que era feito, né? Porque, na verdade, a moça pegou a mochila e começou a fazer teatro lá nos anos 70. Né? Tinha todo esse movimento lá atrás. Santo André tinha uma pulsação, né, no final dos anos 70 e nos anos 80, com os festivais de música, os festivais de teatro. Nunca estive perto de ninguém que fazia teatro, nunca. Eu fiz teatro quando eu fui ver teatro quando era pequenininha, depois na escola. A professora Eni, da Escola Benedito Gomes de Araújo, que incentivou a gente a fazer teatrinho. Ela era uma professora terrível, todo mundo saía da escola porque ela era muito exigente e eu adorava. Nunca falei pra minha família que eu ia ser uma atriz. Eu entrei na Faculdade de Educação Artística. Certo. Para fazer o quê? Para fazer artes visuais. Certo. Só que a gente tinha todas as linguagens durante 2 anos. E aí eu tive aula de teatro, eu falei, eu quero fazer teatro. E como que o teatro te pegou na faculdade? Numa aula de batatinha frita 1, 2, 3. Juro. Era uma aula da Solange Dias. E aí ela fez uma aula de batatinha frita 1, 2, 3. Eu falei, nossa, é legal. E depois a gente foi criando cena. E aí acho que no primeiro semestre eu já falei, eu quero artes cênicas, né? Porque depois a gente tinha que fazer essa escolha. Circo e teatro, que veio primeiro? Circo. Circo veio primeiro na minha vida. Circo veio primeiro na sua vida. Uhum. E bem por acaso, assim, eu tinha acabado de ter filho. E aí eu queria voltar a fazer alguma atividade, porque a minha vida inteira foi de movimento. E aí, na época, a Fabiola, uma amiga, estava fazendo Circo Escola Picadeiro. E ela falou, vamos lá fazer uma aula comigo, não sei o quê. Fui, fiz uma aula, me encantei, assim, pelo circo. E na época só tinha o Circo Escola Picadeiro, assim, como referência, né? Na minha época de primeira série, que seria hoje o 2º ano do fundamental, a gente era a primeira série, eu estudava com uma menina que fazia parte do júri daquele programa do Silvio Santos chamado Boa Noite Cinderela. Era um programa infantil que ele passava aos domingos. Eu estudava com uma das mini-juradas. E sempre falando para minha mãe, eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatro. Quando eu era pequena, por volta dos 6, 7 anos de idade, meu pai trabalhava em banco. Então, eu resolvi que eu queria mostrar alguma coisa para o meu pai quando ele chegasse. Quando eu resolvi pegar o coeiro do meu irmão, que era coeiro na época, naquelas fraldas do meu irmão, camisa do meu pai, colocava na cabeça e fingia que era um véu. O coelho colocava assim, e fazia que era uma saia. Tudo roupa passar, né, ainda. E aquilo foi despertando em eu estar fazendo o quê? Fazer uma peça. Eu queria entender de onde veio a veia artística. Eu falei, meu pai ama cantar, minha avó fazia teatro na igreja, minha avó Emília. Aí eu falei, de onde veio isso? Passei para minha avó. E minha avó falou assim, um dia, a sua bisa teria orgulho de você. Aí eu falei, bisa, por quê? Né? Aí ela falou, a sua bisa foi cantora ópera, cantava em rádio. Uau.
Eu falei, uau, como ninguém me contou isso um dia, né? Fiquei toda feliz em saber da onde veio também essa, sempre, desde pequena, dos solteiros meus já ia para festivais, né? Então, eu falei, da onde veio isso? Então, a minha família é artística, então tá aí. Eu vi um palhaço lá no Parque Regional, que é onde está o EMIA, onde está a EMIA. Eu vi o Cavadinha, eu lembro do nome do palhaço. Eu vi esse palhaço e eu fiquei louca. Minha mãe disse que eu tinha de fralda, que eu subi no palco, fiquei lá dançando. E que daí eu ganhei um quadrinho e que pedi para pintar esse palhaço no quadrinho. Tenho esse quadrinho guardado até hoje. E não sei, eu acho que eu não consegui ser o Cavadinha, mas ele me inspirou bastante. Já tava ali, ó, de fralda, em contato com o palhaço, né? Eu comecei a pensar nisso quando eu vi que tinha uma professora na minha escola que era famosa e que fazia uma mulher e que era a Sônia Guedes. Ela dava aula de música, ela não era minha professora da minha sala. Ela dava aula na educação infantil, ela dava aula na 3ª série, mas ela fazia o trabalho de canto coral na escola. Por quê? Até na biografia dela, ela fala que ela estava começando a largar a educação para ficar só no teatro. E eu acho que eu peguei bem esse trecho, foi quando eu fui aluna dela. Quando a Juliana era criança, ela queria trabalhar em banco. Eu brincava com moedas, de carimbar as coisas. Nunca pensei em artes. Não tinha ninguém na minha família que tinha algum envolvimento com arte. Mas no colégio eu tive um professor que despertou algo, né, dentro de mim e fui fazer teatro no colégio e aí gostei muito e quis seguir por esse lado. E aí fui fazer a faculdade, né, cheguei a me inscrever na EMIA, mas não dei continuidade lá na EMIA porque já estava fazendo faculdade de educação artística e na sequência de artes cênicas. Quando eu fui ver, já era. Não sei. Não teve assim, vou ser atriz. Não, uma coisa foi levando a outra. Eu gostava de arte, eu gostava de fazer teatro na escola, eu era adolescente e eu curtia muito, né, fazer. E me dava bem, eu gostava, e o pessoal gostava. Eu acho que eu estava numa época, assim, de cinema meio hollywoodiano, talvez cinema francês, assim, que eu olhava e falava assim, eu quero ser atriz de cinema. Eu fiz Fundação das Artes, né, mas não era ainda a FASC formação, eu fiz com Ulisses Cruz, né, primeiro, comecei com Ulisses Cruz, depois teve um outro grupo lá, que daí eu tive Sônia Azevedo, Celso Frateschi, Hamilton Monteiro, Alexandre Matti. Bom, teve um outro grupo depois também, mas eu comecei com Ulisses Cruz. E aí, assim, eu me empolguei e aí eu tava numa fase muito cinema, assim, de ver, assim, e aí eu lembro acho que a Escolha de Sofia com a Meryl Streep. Mulher do Tenente Francês também com ela, e eu falava, meu Deus, eu quero ser que nem ela. Da Elaine Freire, a gente participa de vários clipes. A Elaine grava uma música, compõe uma música, a gente vai lá e faz um clipe, vários. A gente tá fazendo mais clipe que não sei o quê. Eu fiz alguns comerciaizinhos de televisão, que eu não me orgulho nada, mas ganhava bem naquela época. Fiz uns trabalhinhos com o Rui lá na Rede Globo, no Criança Esperança. Dentro do curso de teatro, nós tínhamos uma aula de cinema com o Heitor Capuzzo. Eu trabalhei mais, na verdade, na parte técnica, né? Eu queria enquadrar. Pode vir para hoje também. Tá. Né? E hoje, assim, não fiz nenhum documentário, nada assim, né? Mas acho que é uma coisa possível, né? Eu já até me inscrevi em alguns castings, mas nunca aconteceu. Mas acho que é bem legal. Eu até mandava material quando às vezes o povo falava assim, vai ter um casting para tal coisa, para
comercial, né? Publicidade. Mas nunca peguei nenhuma, ia lá, fazia uns testes. Agora, até há pouco tempo, na pandemia, inclusive, ou depois da pandemia um pouco, eu tenho amigas que me marcam muito no Instagram. Teste para tal coisa, Natura, mãe e filho. Aí eu cheguei até aí com meu filho, Ian, uns 2 anos atrás, eu acho que eu fui na pandemia, para fazer teste da Natura, algum outro teste também, que era coisa Dia das Mães, Boticário, esses assim. Eu tive algumas experiências no audiovisual a convite de alguns diretores. Alguns diretores mesmo, que já trabalhavam com isso, e também de alunos da Escola Livre de Cinema. A gente era meio cobaia, né? Os caras precisavam fazer o produto deles, eles tinham aula, eles tinham que entregar, né, um filme, um curta, e aí eles procuravam, eu era muito indicada, né, que eu acho muito legal a própria Escola Livre de Cinema usar os atores da Escola Livre de Teatro, apesar da linguagem ser um pouco diferente. Eu nunca fiz nenhum curso específico para atuação em cinema. Na realidade, a televisão, ela surgiu assim para mim com a Vitrine, que eu fui fazendo TV, mas depois eu me apaixonei, por quê? Eu fazia os meus figurinos, eu desenhava meus figurinos. Eu gostava muito de fazer isso, de falar, eu quero meu figurino assim, meu figurino assado. Então eu comecei a desenhar. Foi aí que eu parti para uma atriz figurinista. Então eu comecei a fazer figurinos. Inclusive fiz para a Companhia Espinho de Peixe, nós ganhamos até em São Bernardo do Campo como melhor figurino, melhor interpretação. Foi maravilhoso. E esses figurinos me levaram a abrir diversas portas. Eu dirijo, eu produzo, eu faço frente de projetos, porque eu tive outras especialidades para completar a minha arte. Então sempre façam isso. Não pare de estudar só atuação. Faça algo para completar a sua arte e fazer a sua arte acontecer. Não adormecida ali no sofá. É acontecer. Coloque seu projeto em vida, não tenha medo, não espere só te chamar, faça. E o meu avô me filmava, né, bastante. Ele acompanhou todo o primeiro curso de teatro que eu fiz lá na H2A, quando eu tinha 8 anos. Ele acompanhou profundamente, ele ia assistir as oficinas, ele acompanhou. E quando a gente estreou o espetáculo, Romeu e Julieta, minha primeira peça de teatro, uma das, né, eram várias Julietas, vários Romeus, e eu fazia a mais dramática, que é a que tomava um veneno. Então... E eu era, acho que, a única criança, todos os aprendizes ali. Não foram dias de gravação, grandes sets de filmagem. Essa experiência eu não tive. É difícil recusar alguma coisa. Não, se dá pra fazer, eu faço. Se eu tenho disponibilidade, dá pra encaixar na agenda, a gente faz. Se for um nu, eu já vou fazer uma cara meio estranha. Acho que não tenho perfil, mas se for coisas assim mais aventureiras, isso me agrada. Eu vou ser atriz, então eu vou ser de cinema. Que legal, né? Vou poder. Só que à medida que eu fui pro teatro, e aí você pode muita coisa no teatro, eu fui abandonando essa ideia, assim, eu fui deixando de lado. O que a Márcia diria para a Márcia lá no início da carreira? A arte é transformadora, a arte é maravilhosa, a arte transborda. Ela realmente nos faz nos encontrar e ajuda as pessoas a se encontrarem. Só que eu digo do fundo do meu coração, façam formação na arte, sim, estudem muito para vocês focarem, direcionarem, crescerem, porque dá para crescer na arte. Eu diria coragem. Coragem. Eu sei que você já tem, mas pode ter certeza que vai valer a pena, porque tá valendo. Não são só flores mesmo, muito pelo contrário. Não é um caminho simples e somente, mas cada vez que eu piso no palco e piso na cena, eu falo, era isso. Com 15 anos, quando eu entrei na Pirelli, eu fiz o papel de prostituta e eu era virgem. Então, o que eu percebi com isso? Se hoje eu pegasse na mãozinha dessa menina, porque 15 anos naquela época, hoje não é mais. Hoje eu já vejo há 15 anos mais desenvolvido. Eu ia dizer assim pra ela, mana, namora bastante, vive bastante, aproveita bastante a tua vida, porque ela corre. Continue fazendo o que o seu coração mandar. Porque normalmente é isso que eu faço.
Se meu coração tá mandando ir, Isso. Você faz o que seu eu coração vou. manda hoje? Uhum. É? Mesmo que isso me custe algumas coisas, alguns amigos, alguns cargos, algumas promoções. Mas eu faço o que meu coração manda, o que eu acho que é certo. Ouça muita gente que faz teatro, assista coisas boas. Curta mais o palco, né? Porque assim, quando a gente é novo, a gente quer acertar e a gente não curte. Tem que curtir, tem que gostar. Santo André. 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 Santo André é um negócio forte pra mim.